nós nascemos para este tempo. Você não nasceu adiantado, você não nasceu atrasado. Ele formou você no ventre da sua mãe. Ele tem um propósito para você. Agora, você não tem que esperar o ambiente perfeito para fazer a vontade de Deus. Você não precisa esperar a sua vida financeira ficar estável para viver o propósito de Deus. Você não precisa de uma pós-graduação em uma área específica para você fazer a vontade do Senhor. Você só precisa fazer uma coisa: se dispor. Semeia, cara. Está chorando? Sabe o que você faz? Vai semeando com lágrimas. Vai lançando com lágrimas. Vai semeando, vai semeando, vai semeando com lágrimas. E lá na frente, você vai colher com cantos de alegria. Porque quando a gente vai semeando com lágrimas, eu creio que vai acontecer um mover espiritual dentro da gente. E a gente vai agitando o inferno, porque vai produzindo em nós resiliência, vai produzindo em nós perseverança, vai produzindo em nós algo que vai frutificar, as nossas raízes vai crescendo para baixo. E depois, quando as coisas estão mais estáveis, talvez, da vida, você está maduro, você está firme. E Deus, preste atenção numa coisa: Deus vai te dar fibra moral e fibra espiritual. Você pegou isso? Não, eu vou repetir para você, você não entendeu. Deus vai te dar fibra moral e fibra espiritual. Jeremias não pode ser conhecido apenas como um profeta chorão. Pelo contrário, ele foi firme, ele foi irrepreensível, ele foi resiliente. Ah, pastor, ele pediu a morte, quem não pediria? Não podemos esquecer de Moisés, o grande líder, o grande libertador, o legislador. Ele pede que o nome dele seja escrito no livro Ezequiel, Êxodo 32, 32. Não podemos esquecer de Jonas. Se Jonas, o livro de Jonas terminasse o capítulo 3, ele seria o maior profeta com o maior resultado. Milhares de almas se convertem ao Deus de Israel. Mas do capítulo 4, ele pede a morte. Ei, deixa eu te falar. Jeremias, o texto diz que ele viveu na terra dos horrores. Ei, você tem noção do que é isso, gente? Terra dos horrores. Mas Deus tinha algo na vida dele. Então, nunca se esqueça: o Deus que te faz sonhar, Ele te comissiona. Mas em segundo lugar, o Deus que te faz sonhar é o Deus que te encoraja. Olha o verso 6 e o verso 7. Você está com a Bíblia na mão? Quem está com a Bíblia na mão? Leia comigo o verso 6 e o verso 7. O texto diz assim: então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá aonde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Gente, vou imitar o pastor Josué. Câmeras em mim. Se o chamado de Deus não te assusta, tem alguma coisa errada. Porque se o sonho que Deus tem para você não te assusta, tem alguma coisa errada. Eu tenho muitos sonhos e eles me assustam, porque eles são difíceis, eles são grandiosos. E talvez se o seu sonho ainda não é grandioso, você precisa falar com o Senhor hoje, porque Deus vai fazer você sonhar coisas maiores. Mas como assim, pastor? Eu estou te falando uma coisa: Deus faz a gente sonhar coisas grandiosas. Por quê? O sonho não é meu, é dele. E a conversão do seu filho não é sua, é dele. Ele que vai converter seu filho. Não é você que converte. Quem converte é a pessoa do Espírito Santo. Sabe, aquele emprego dos sonhos, aquela vida dos sonhos, ela vai ser para glorificar Ele, não é para você só, mas é para Ele. Então faz sentido pensar que os nossos sonhos não são nossos, é dele, é por Ele, é para Ele. Então faz sentido pensar que Jeremias,
é chamado para pregar numa hora grave e uma hora solene. A maioria de nós, talvez, escolheria o caminho mais fácil, sem grandes riscos, com menor renúncia. Então ele olha para diante de si, ele olha para a nação, ele olha para ajudar, ele olha para as circunstâncias, ele fala assim: pelo amor de Deus, olha a perversidade desse povo, Deus. Gente, pelo amor de Deus. Ele olha para as próprias fraquezas e fala: meu Deus do céu, eu sou jovem demais, eu não consigo não, isso é muito difícil. Então ele se convence que ele não é um homem certo para realizar o propósito de Deus na sua vida. Então ele diz assim: ah, Senhor, pior agora, se eu sou fraco demais, se eu sou jovem, e eu não sei, tem uma coisa que o Senhor não sabe: eu não sei falar. Mas como é que Deus chama um homem que não sabe falar para ser profeta da nação? Aí é que está a coisa. Como é que Deus chama um homem que não sabe falar, mas para ser profeta das nações? Porque não depende de você. Aí eu vou quebrar as palavras dos coaches, me perdoe os coaches. Não tem a ver com você, mas tem a ver com aquilo que Ele quer manifestar sobre você. Não é sobre as suas habilidades não, mas é com o seu coração, com o seu caráter diante dEle. E não tem a ver com você atingir a performance, 7 passos, 7 ferramentas. Não tem nada a ver com isso não, gente. Deus pegou esse homem simples, numa cidade simples, num lugar simples, onde ninguém queria, e pega esse homem agora e leva como profeta às nações. Ah, pastor, então eu tinha que fazer 3.000 pós-graduações. Não, irmão, você tem que seguir o que Deus está falando para você. Ah, pastor, então eu preciso andar num ecossistema. Que ecossistema? O quê? Você tem que ser servo de Deus, ser crente com Jesus. Andar com gente crente. Não, mas se eu andar com os influencers da cidade, que influencer? Tem que ser servo de Jesus Cristo, amar Jesus, ser como Jesus, viver como Jesus, amar Jesus, ser cópia de Jesus e ser como Ele. Eu não estou vendo aqui, a palavra de Deus não diz para mim que eu preciso ter uma certa habilidade, não está falando para mim isso. Deus pega esse homem simples para mudar o mundo. Deus pega esse homem simples. Agora, Jeremias apresenta essas objeções: sou jovem demais, não tenho influência. Posso falar uma coisa para você? Me perdoe aí, gente, mas pare de achar que você precisa ter influência para fazer a vontade de Deus. Tem uma galera agora que acha que não, mas para ser o cara eu tenho que ter tanto seguidor. Que seguidor, gente? Eu não consigo ver Pedro preocupado com o seguidor. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo preocupado com a influência. Eu só vejo esses homens seguindo o Senhor, querendo temer o Senhor. A igreja de Atos, ela cresceu porque ela temia o Senhor. Eclesiastes capítulo 5, quando chegarem diante da presença de Deus, sejam poucas as suas palavras, porque Ele está nos céus e nós na terra. Temor, gente, temor, o princípio da sabedoria. O que a gente precisa ser, viver como Ele viveu. Então, pare de achar que você precisa ter influência, pare de achar que você precisa ter tantos seguidores para cumprir o propósito de Deus, pare de achar que você precisa ter relacionamentos estratégicos para chegar a algum lugar. O que você precisa é apenas ser encorajado por Deus, porque uma palavra do Senhor, você para qualquer lugar que você pode ir, uma palavra do Senhor pode mudar a sua vida.